Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui neste momento falando com todos. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui, a nossa presidente em exercício, Maria Cecília, de maneira especial, que estão aqui nos acompanhando, vereador Levi, vereador Alex, vereador Paulo, vereador PH, vereador Rodrigo, e a todos que também estão nos seus gabinetes fazendo o atendimento com maestria. Quero cumprimentar a toda a imprensa aqui presente, na pessoa do Reginaldo, do Maurinho, de toda a imprensa, pessoas que têm minha admiração, a todos que estão aqui nos assistindo de maneira presencial e também de maneira online, seja pela TV Câmara, veículo oficial, ou pelo canal do nosso Instagram. Pessoal, hoje eu vou inverter os trabalhos, vou começar com uma nota de pesar e depois vou explicando os outros requerimentos que a gente tem aqui para apresentar. Excelentíssimo senhor presidente, então agora uma nota de pesar. O vereador que subscreve vem respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício de pêsames à família do senhor Davi José Scaff, figura de grande relevância para o município e um dos pioneiros do agronegócio em Araguari. Com dedicação e espírito empreendedor, o senhor Davi José Scaff realizou importantes investimentos em nossa cidade, deixando um legado de trabalho e contribuição para o desenvolvimento econômico e social de nossa terra. Ressalte-se ainda o grande trabalho desenvolvido por ele, que despertou admiração não apenas dessa Casa Legislativa, mas também a minha admiração pessoal por sua trajetória de vida e pela forma como soube transformar desafios em conquistas. Ao longo de sua caminhada, Davi tornou-se uma grande personalidade araguarina, mostrando como um exemplo que o trabalho dignifica e promove desenvolvimento. Além de deixar uma profunda marca de transformação em nossa cidade, como, por exemplo, da empresa Flores, levou também o nome de Araguari para outros cantos do Brasil, realizando investimentos de destaque em regiões como o Distrito Federal, Maranhão, dentre outras, ampliando assim sua contribuição e influência. Requer-se que seja dado conhecimento dessa manifestação de pesar à esposa Dalva, aos filhos José Davi, Priscila, Sara e Patrícia, estendendo-se aos demais familiares e amigos. Gostaria de assinar com o senhor, se o senhor me permitir. Uma grande honra. Vereador, também gostaria de assinar com o senhor. Uma grande honra. Guilherme, parabéns, parabéns assim, pela lembrança, dessa figura pública importante para todos nós aí. Obrigado, uma grande honra. Ele, uma pessoa muito querida na cidade, da antiga Flores, Sementes Batutas, todos aqueles investimentos, foi um dos pioneiros da soja na cidade e faleceu na última sexta-feira. Pessoal, agora vamos aos requerimentos. É um pouco de uma cobrança mais firme, mas que é extremamente necessária. O vereador que subscreve respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, seja realizado o aceiro do Bosque John Kennedy, reforçando demandas já apresentadas anteriormente, bem como que sejam atendidas as demandas já apresentadas acerca do bosque de maneira geral, tendo em vista a sua relevância cultural e ambiental para o município de Araguari, bem como a necessidade de preservação desse patrimônio que contribui diretamente para a qualidade de vida da população. Pessoal, presta atenção aqui de todos os vereadores. Eu não vou esconder minha insatisfação com o que está acontecendo com o Bosque John Kennedy. A gente está fazendo vários ofícios tentando resolver. Eu tenho um cuidado, um carinho especial por aquele parque, pelas áreas verdes. O mato está passando por cima da cerca. O pessoal vai reclamar. Eu vou sair lá da minha casa, que eu moro na Angelo de Lima, debaixo do bosque, o pessoal, Guilherme, e o bosque? E com razão, a gente tem que ser cobrado mesmo. Você chega lá, calçamento não está legal, o lago não está legal, o parquinho não está legal. Então, More, você sabe o respeito que eu tenho, o executivo passe essa demanda, porque se você for olhar, desde janeiro, eu apresentei mais de 15 ofícios sobre o bosque. Então, tem que ter um trabalho de continuidade lá. Eu sei que está tendo dificuldade pessoal, mas vamos fazer terceirização do serviço, ou contratar mais gente, não terceirizar o parque, estou falando o serviço, porque alguma coisa tem que ser feita. Eu admiro o Romeu, que está lá, o diretor, meu amigo, pessoa que eu confio muito, a dona, o apelido dela, com muito carinho, a Guará, por causa do irmão dela, a dona Mirinha, o Paulinho, então eles estão fazendo o máximo, mas tem que dar estrutura para aquele pessoal trabalhar. Então, assim, eu não posso me tornar avessa a uma solicitação tão importante. O bosque é nosso coração, é nosso pulmão e tem que ser respeitado. Então, eu peço esse ofício com atenção. Vereador, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, só para ressaltar
que meio ambiente tem que ter paixão. Se não tiver paixão, não pode ser cabide de emprego também, não. Como proponente. Guilherme, parabéns. Gostaria de assinar com o senhor. Como proponente. E ficando gravado aqui na casa, porque eu dou o coração da gente. Nós gostamos de lá, a gente faz toda a recuperação, tem o estudo do plano de manejo, tem que ser executado. Então, a gente pede essa atenção especial. Vereador, também gostaria de assinar com o senhor. Como Vereador, eu proponente. queria assinar com Vossa Excelência. É difícil quando a gente tem que ir com dedos, pedir até desculpa por cobrar, né? É difícil. Como proponente todos. Vereador, também gostaria de assinar com o senhor, dizer que falta um pouco de atenção do meio ambiente com essa casa aqui também. Eu estou sentindo um pouquinho de falta de atenção, eu acho que eles têm que dar mais atenção para a gente. Importante pontuar como proponente. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da estaria competente, sejam realizadas melhorias na iluminação pública do bairro Interlagos. A presente solicitação justifica diante das reclamações dos moradores que relatam que a iluminação atual não é suficiente para garantir a segurança e a visibilidade adequada nas vias. Ressalta-se que o bairro é bastante utilizado pela comunidade para a prática de caminhadas e atividades noturnas, o que ainda torna mais urgente a adoção de medidas. Estava andando na região do Interlagos, moradores me procuraram, inclusive Marcos 6, obrigado pela presença. O Leopoldo também falou com a gente sobre isso. A gente precisa do maior nível, né, de iluminação naquela região do bairro. Então, não é que está faltando iluminação, existe, está tudo preenchido, Gustavo, mas realmente tem que aumentar a força. Eu não vou entrar na questão técnica, para não falar um termo errado, mas uma solicitação dos moradores, principalmente da região Interlagos 3, mais ao fundo ali, próximo à região do Parque dos Verdes. Mais potência, excelente. A gente aqui fica com medo de falar um termo errado, ser mal interpretado, então foi muito bem colocado. Pessoal, o Conselho de Meio Ambiente, eu valorizo muito a discussão colegiada dos assuntos, inclusive o Conselho de Meio Ambiente é um dos conselhos mais antigos aqui do município de Araguari. Ele foi fundado, há mais de 30 anos por uma turma bem interessante. Esse dia em Belo Horizonte eu tive a honra de encontrar com o então secretário nacional de Meio Ambiente do Sarney, que equivaleria ao ministro do Meio Ambiente à época. Ele disse que ele teve a honra, eu não sabia disso, de vir aqui fazer a inauguração do CODEMA de Araguari, na época ainda então do presidente Sarney. O que acontece é que o Conselho, nesse ano, ele perdeu 2 cadeiras muito importantes. Eu sou extremamente contra essa perda de cadeiras, ainda mais os órgãos que saíram do Conselho. Então, eu estou pedindo para que o Executivo tenha a sensibilidade de retornar essas importantes instituições, que, no caso, é a Polícia Civil e o CREA. Eu acho que o Conselho perde muito se essas 2 instituições não estiverem presentes. Vereador que subscrevem respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da estaria competente, determine o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, que indique novamente o CREA Minas Gerais e a Polícia Civil para comporem o referido Conselho. Ressalta-se a importância e participação dessas entidades, considerando que ambas possuem papel essencial na defesa dos interesses da sociedade, seja no acompanhamento técnico das questões ambientais e estruturais, seja no apoio a ações de fiscalização, prevenção e combate a ilícitos ambientais. Então, o CREA, pessoal, ele tem todo um acervo técnico que vai somar muito com o Conselho e a Polícia Civil, também na questão da fiscalização. Não entendi que esses conselhos, essas 2 entidades não estão mais presentes, mas eu peço que o prefeito tenha sensibilidade de retornar essas 2 instituições que eu aqui pontuo minha admiração para o Conselho, para participar das decisões colegiadas. Guilherme, parabéns. Gostaria de assinar com o senhor. Uma grande honra como proponente. O vereador que subscrevem respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho, solicitando que, por meio da estaria competente, sejam instalados bancos e cobertura na lateral do mercado municipal, local utilizado diariamente pelos usuários de transporte coletivo urbano, com destino a bairros como, por exemplo, Goiás, São Sebastião, Viena, São Judas e dependências de demais regiões. Solicitação se faz necessária diante das reclamações dos usuários que relatam se sentir desrespeitados pela falta de infraestrutura adequada, permanecendo em pé sob o sol ou chuva. Quero pontuar aqui, Débora, minha admiração pela demanda que você passou sobre os resíduos no mercado municipal, extremamente importante. Isso aqui é uma demanda para complementar. Teve uma infraestrutura legal, que a gente sabe que precisa de melhorias, lá na região da Teodolino, que vai fazer determinados bairros. Porém, na lateral não tem essa estrutura. O que acontece? Está chovendo, está fazendo um sol muito quente, o pessoal entra para dentro das lojas. O ônibus passa, acha que não tem ninguém e deixa. Então, uma estrutura tem que ser feita ali de melhoria para atender essa população que tanto precisa. Como eu digo, esse pessoal não está tendo paz. No sol é muito calor, na chuva molha. Então, uma estrutura tem que ser feita de maneira
urgente. Guilherme, parabéns. Gostaria de assinar com o senhor. Muito obrigado como proponente. Vereador, também gostaria de poder assinar com o senhor. Muito obrigado como proponente. Eu começo a misturar as palavras, meu amigo Levi. Esse tempo aqui, ele me dá batedeira. Agora colocou ali ainda o tempo. Eu fico correndo. Tem 10 minutos. Pessoal, que eu peço atenção de todos os vereadores, essa demanda é muito importante. Eu sei que a GREP já está trabalhando bastante sobre isso. Nós temos um problema seríssimo a nível Brasil do câncer de pele. E o câncer de pele, extremamente agressivo, como todos os outros cânceres, ele tem uma demanda muito específica que, se ele for identificado no começo, uma pequena cirurgia pode resolver um problema que vai causar muitos transtornos. Então, tem um professor que está fazendo um grande trabalho, Matheus Rocha, lá no Sagrada Família, que está fazendo um mutirão em relação a isso. Então, a gente pede para a Secretaria de Saúde continuar esse trabalho tão bonito e atender, porque, às vezes, pegando no começo, vai ser um grande passo, né, para a nossa população. O vereador que subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, ouvindo de ofício do senhor prefeito do município Renato Carvalho, solicitando que, por ministério competente, seja realizado um mutirão destinado ao atendimento de pacientes com câncer de pele. Referido mutirão deverá contemplar tanto consultas ambulatoriais, quanto a realização de pequenas cirurgias e demais intervenções necessárias, considerando a importância do diagnóstico precoce do tratamento preventivo, fundamentais para reduzir os impactos da doença e garantir melhor qualidade de vida para os pacientes. Então, que tenha essa atenção, que minha admiração ao professor doutor Matheus Rocha, que a gente sabe dessa preocupação, que esses mutirões sejam cada vez mais feitos para valorizar e para pegar uma doença aqui que traz tanta tristeza a várias famílias araguarianas, seja combatida desde o início. Essa demanda, eu quero pontuar aqui que a vereadora Ana Lúcia tem um carinho muito especial pelo bairro Bela Vista, então eu sei que ela também referendo essa decisão, o vereador Oliveira também muitas demandas sobre Bela Vista. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício do senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da estaria competente, seja realizada uma força-tarefa de limpeza, fiscalização e orientação no bairro Bela Vista, bem como nas regiões rurais próximas. A medida se justifica diante das constantes queimadas registradas no referido bairro, que, além de trazerem risco à saúde da população, envolvem questões ambientais e urbanísticas, sendo necessária a prevenção. Ressalta-se a importância do trabalho conjunto da Prefeitura, em parceria com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, para que a limpeza ocorra de maneira preventiva antes do próximo período de seca. Levi, sei que você tem um cuidado muito especial com a questão das queimadas. Quem sabe a gente já pedindo agora, para o próximo período de seca, consiga fazer, né, já que a chuva nos deu o ar da graça novamente. Gostaria de assinar com Vossa Excelência. Ou como proponente. Garantindo mais segurança, cuidado ambiental e qualidade de vida dos moradores. Pessoal, a gente tem, né, a questão científica de identificar os bairros que mais sofrem com a queimada no município. E o Bela Vista, ele sempre está num dos principais focos de problema da queimada. Então, a gente vê que não são os moradores, que eles fazem um trabalho muito legal, eles têm o grupo da vizinhança dele, mas tem que ter uma fiscalização mais pesada, orientação até para ajudar esses moradores. Aqui o Alisson, inclusive, faz parte do CREA, fez essa demanda, mas eu já escutei do Alessio, de outros moradores lá. Então, a gente faça uma força-tarefa. Vamos atacar os principais bairros, né, que tem essa demanda tão importante, que é a queimada, que deve ser combatida. Guilherme, gostaria de assinar com o senhor. Como proponente. Um abraço aqui, que está presente também, a professora Viviane. Professora Vivi, tive a honra de trabalhar como professor lá no Colégio Gabarito. Minha admiração, sua presença aqui. Estou como vereador, mas sou professor da sala de aula, nosso lugar. Pessoal, quando a gente propõe projetos de lei, né, nós não somos os donos da verdade, muito pelo contrário, tem que ser debatido de maneira colegiada aqui, com a atenção do executivo e de outros membros. Pessoal, os agentes sanitários, conhecidos como garis, e também o pessoal da limpeza urbana, diz que está tendo uma dificuldade em alguns comércios da questão de entrar para poder fazer, né, a questão da utilização das instalações sanitárias. Então, falou que às vezes está apertado, está no meio do circuito, não consegue ter acesso a nenhum banheiro. Pensando nisso, chegou aqui um projeto de lei de Anápolis, que foi já sancionado pelo prefeito, e nós estamos trazendo ele para a realidade de Araguari. A gente sabe que todo projeto de lei tem que ser muito bem debatido. Eu não sou dono da verdade, mas eu peço que vocês analisem e discutam junto comigo. Caso acham importante, como eu acho, a gente faça, né, o futuro sancionamento, né, junto ao executivo.
dispõe sobre autorização para que órgãos públicos da administração direta e indireta e demais estabelecimentos comerciais disponibilizem suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza urbana no município de Araguari. O prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprove ou sancione, com base no artigo 71, inciso 3, da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Ficam autorizados órgãos públicos de administração direta e indireta e demais estabelecimentos comerciais a disponibilizarem suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza urbana no município de Araguari. Artigo 2. A utilização das instalações sanitárias que trata esta lei é gratuita, sendo vedada qualquer forma de cobrança ou restrição de acesso a esses trabalhadores. Artigo 3. Os órgãos de fiscalização do município deverão inspecionar o cumprimento desta lei, bem como supervisionar as condições de higiene e acessibilidade de instalações sanitárias disponibilizadas. Artigo 4. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei por decreto no que couber. Artigo 5. Esta lei entra em vigor a partir da data da publicação, Câmara Municipal de Araguari, Guilherme Henrique de Santos Santana, vereador proponente. Pessoal, o que acontece? A gente sabe que dentro do poder público já é obrigação, mas eles estão falando um pouco dessa dificuldade. Às vezes eles estão fazendo determinada rua, pedem para um estabelecimento comercial para deixar usar o banheiro e está tendo essa complicação. Então, eu estava vendo em Brasília, tem algumas normas sobre isso, falando dessa obrigação. Algumas prefeituras, como a Anápolis, já começaram a regulamentar, e nós estamos trazendo para Araguari essa discussão. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, a gente vai escutar os vereadores, a população, os próprios comerciantes, para ver o que eles têm a falar sobre isso, mas eu acho importante, porque é uma necessidade básica, e são seres humanos, que aqui eu pontuo minha admiração. Para finalizar... Guilherme, em tempo, gostaria de assinar com o senhor. Com apoio e proponente, minha amiga. Para finalizar, sempre uma honra estar falando com todos aqui. Me coloco à disposição e saiba que nós teremos crescer e melhorar a cada dia. Muito obrigado.